Você já entrou em uma casa onde o silêncio parecia gritar mais alto do que qualquer palavra? Onde até o choro de uma criança não era apenas fome ou sono, mas memória, ausência, dor escondida? Essa é uma daquelas histórias que não apenas se contam, mas se sentem. Uma história de perdas, segredos, amor inacabado e a força inesperada de quem chegou sem nada e acabou se tornando tudo. Antes de continuar, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Isso ajuda muito a crescer e a trazer histórias reais que tocam o coração. Fique até o final, porque hoje eu vou abrir com vocês uma parte da minha vida que nunca imaginei revelar. Meu nome é Rosa Almeida, tenho 33 anos e nasci em Recife, Brasil. Durante anos trabalhei em casas alheias, limpando rastros de famílias quebradas, de ausências pesadas, de segredos escondidos sob tapetes luxuosos. Cresci sabendo que o mundo era injusto, mas sempre acreditei na dignidade dos pequenos gestos, no poder de segurar uma mão, de escutar um silêncio, de oferecer um cuidado mesmo quando ninguém olha. Quando cheguei à mansão da família Silveira, não sabia que estava cruzando o limiar de uma história que mudaria a minha vida para sempre. Aquela casa não era apenas grande, era um mausoléu disfarçado de luxo. Mármore branco, vitrais importados, escadarias imponentes. E um ar pesado que não se limpava com nenhum produto. Quem me abriu a porta foi Carmen, a governanta. Uma mulher de olhar cansado e mãos calejadas. Ela me mediu de cima a baixo, como se avaliasse se eu seria capaz de resistir. Tem certeza disso? Perguntou sem rodeios. Aqui, todo mundo desiste. As babás duram uma semana. Algumas saem chorando. Eu já tinha ouvido rumores. Diziam que desde a morte da senhora Isabela, esposa do dono da casa, os gêmeos não paravam de chorar. Que nenhuma babá conseguia lidar com eles. Que o senhor Marcos Silveira raramente os olhava. Mas eu não sou de me assustar fácil. Cresci em bairros onde o choro de criança era mais constante que canto de pássaro, e aprendi que criança não chora por capricho. Chora pelo que os adultos calam. Não vim por medo, respondi. Vim para trabalhar. Carmen me levou até a cozinha e me ofereceu um café. Sobre a mesa havia uma agenda cheia de nomes riscados, horários quebrados, turnos incompletos. Páginas e páginas de pessoas que não tinham durado mais de alguns dias. O que aconteceu com todas essas? Perguntei. Algumas disseram que os meninos eram amaldiçoados. Outras que a casa tinha uma energia ruim. Eu acho que o que essa casa tem é tristeza. E a tristeza, Rosa, se pega. Se você não for forte, entra nos ossos. Foi nesse momento que ouvi o choro pela primeira vez. Agudo. Doloroso. Um choro que parecia vir da alma. Esse é o Pedro. Ou Paulo. Já nem sei diferenciar pelo choro. Eles são assim. O dia todo. A noite toda. Subimos juntas para o segundo andar. Cada degrau rangia como se reclamasse do peso daquela história. No quarto dos bebês, o ar cheirava a leite e talco. E desespero. Os vi nas pequenas camas. Frágeis vermelhinhos com o rosto molhado de tanto chorar. Mas quando me aproximei, percebi algo diferente. Não era fome. Não era sono. Era angústia. Quem cuida deles? Perguntei. Agora. Ninguém. Só eu, quando posso. O senhor Marcos não chega perto. Desde que a esposa morreu, ele não os toca. E então entendi. Não era choro de birra. Era um grito. Um pedido para serem vistos. Amados. Pedi a Carmen para ficar sozinha com eles. Ela hesitou, mas concordou. Fechou a porta. Eu me sentei no chão, entre as duas camas e apenas fiquei ali. Não tentei fazer silêncio. Não balancei brinquedos. Só respirei com eles. Depois de alguns minutos, algo mudou. Pedro, ou talvez Paulo, parou de chorar. Me olhou com os olhos vermelhos e parecia perguntar: "Você me enxerga?"
Foi nesse instante que ouvi a voz do Sr. Marcos pela primeira vez. "O que está fazendo aqui?" perguntou com tom duro. "Quem autorizou ficar sozinha?" Me levantei calma. "Só estou com eles." "Escutando." "Escutando?" Ele riu com ironia. "Eu não preciso de filósofa. Preciso de uma babá. E eu acho que antes de dormir, eles precisam ser reconhecidos." Ele me lançou um olhar de raiva, mas por trás da raiva havia medo. Logo se virou e saiu. Carmen fez sinal para eu deixá-lo. "Não ligue para ele", disse depois. Desde que ela morreu, ele deixou de ser ele. Foi assim que descobriu o peso daquela casa. Isabela havia morrido no parto. Hemorragia. Complicações. Nada pôde ser feito. Marcos ficou sozinho com 2 bebês recém-nascidos e escolheu fugir. Fechou o quarto da esposa. Guardou as fotos, mudou a decoração. Como se apagar as marcas dela fosse apagar a dor, mas os bebês lembravam. Não com palavras, mas com o corpo. Seu choro era memória, e eu entendi, não tinha chegado ali para limpar uma casa. Tinha chegado para limpar uma história. Durante a primeira semana, fiquei apenas observando em silêncio. Os bebês continuavam chorando quase o tempo todo, mas percebi que quando me sentava no chão entre eles e falava baixo, algo mudava. Eles ainda soluçavam, mas seus olhares paravam em mim. Era como se buscassem algo perdido. Logo notei um padrão. Sempre que alguém passava perto do corredor do fundo, o choro aumentava. Aquele era o corredor do quarto fechado. O de Isabela. Carmen já tinha me avisado. Essa porta não se abre desde o enterro. Um dia, enquanto esfregava os corrimãos da escada, o Sr. Marcos passou e arrisquei perguntar: "Posso lhe fazer uma pergunta, senhor?" Ele respondeu sem parar de andar: "Se for sobre as crianças, fale com Carmen." "Não. É sobre a porta fechada." Ele parou. Me encarou com olhos tensos. "O que sabe daquela porta?" "Nada. Mas os meninos sabem. Eles sentem." Não respondeu. Apenas seguiu seu caminho. Mas naquela mesma noite, ao passar pelo corredor, percebi uma linha de luz escapando por debaixo da porta fechada. Alguém tinha entrado. No dia seguinte, os gêmeos dormiram meia hora seguida. Para Carmen foi quase um milagre. "Você fez alguma coisa?" Ela perguntou. "Não. Mas acho que alguém fez. Talvez eles só precisem que essa porta se abra para entender." Com o tempo, vi que Marcos os observava de longe, quase sempre em silêncio. Queria se aproximar, mas era como se algo travasse. Não era desprezo, era medo de quebrar. Até que uma tarde Pedro teve febre alta. De repente. Enquanto esperávamos o pediatra, eu o carregava no colo. Ele suava, tremia e só repetia uma palavra: "Má, má." E depois, mais claro: "Mamãe." Meus olhos marejaram. Carmen também ouviu. Ele disse? Sussurrou. Disse. Quando Marcos entrou correndo no quarto e me viu com o menino nos braços, arrancou-o de mim. Mas antes de sair, ouvi Paulo repetir o mesmo: "Mamãe." Não era coincidência. Era um eco. Algo despertava neles. Mais tarde, encontrei Marcos na biblioteca. Estava com uma caixa de cartas e fotos. Entre elas, um paninho bordado com as iniciais IS. Ele me mostrou uma carta. "Essa é para o Pedro. Ela escreveu antes de morrer. É a primeira de muitas." Não disse mais nada. Mas naquela noite percebi: aquela porta não ficaria fechada por muito tempo. Os dias seguintes foram de silêncio carregado. Marcos não mencionava a carta, mas eu sabia que ela pesava sobre ele. Resolvi guardá-la dobrada, embrulhada em tecido branco, e deixei na mesinha ao lado da cama de Pedro. Não era meu lugar ler, mas eu sabia, em algum momento aquelas palavras encontrariam destino. Algumas semanas depois, enquanto ajeitava roupas, encontrei uma caixa escondida atrás de mantas no armário. Dentro havia mais cartas.
todas escritas pela mesma mão delicada e endereçadas a meus filhos. Elas haviam sido escritas durante a gravidez. Abri uma, apenas por acidente. Li uma linha: se vocês estão lendo isso, é porque não pude segurá-los nos braços, mas os amei desde antes de saber seus nomes. Chorei, porque aquelas palavras me tocavam também. Eu sabia o que era amar sem ser mãe, cuidar sem receber. Guardei as cartas. Mas decidi, não bastava alimentar e banhar aqueles meninos. Eu precisava ser ponte entre ausência e memória. Naquela noite pedi ao Sr. Marcos: posso ler uma das cartas para eles? Ele hesitou. Depois assentiu em silêncio. Sentei entre as duas camas, abri a primeira carta e li baixinho: meus pequenos, ainda não os conheço, mas já os sonho, cada vez que se movem no meu ventre. Imagino suas risadas, seus choros, suas primeiras palavras. Enquanto lia, o quarto ficou quieto. Um dos meninos agarrou meu dedo. O outro virou o rostinho em direção à minha voz. Foi como se a alma daquela mãe tivesse voltado por um instante. Quando terminei, o silêncio era outro. Não era vazio. Era cheio. Na manhã seguinte, Marcos me pediu uma carta também. Pegou uma ainda fechada e leu para os filhos com a voz trêmula: eu sei que seu pai vai cuidar bem de vocês. Mesmo quebrado, ele saberá amar. Confiem nele. E ele chorou. Não como patrão. Não como homem rico. Chorou como pai. Como viúvo. Depois daquela noite, a casa mudou. Não de repente, mas aos poucos. O ar parecia mais leve. Carmen me disse, surpresa: ele colocou flores no jarro da entrada. A última vez que vi flores ali foi quando Isabela estava viva. Flores brancas, frescas no vaso azul. Como se um sopro dela tivesse voltado. Então sugeri a Marcos: no corredor há um espaço vazio. Antes havia quadros, não? Ele assentiu: sim. Isabela queria fazer um mural de fotos da família quando os meninos nascessem. Mas não deu tempo. E se fizermos agora? Ele me olhou vulnerável. Não sei por que você ainda está aqui, Rosa. Todas as outras fugiram. Você fala como se fosse sua casa. Quando a gente cuida com alma, acaba pertencendo também. 2 semanas depois, ele me trouxe uma caixa com fotos da gravidez, da lua de mel, da festa de casamento. Cada imagem tinha vida. À noite, enquanto eles dormiam, pendurei uma a uma no corredor. Usei marco simples, luz amarelada. O mural que ela sonhou ganhou forma. Na manhã seguinte, quando carreguei Pedro no colo pelo corredor, ele esticou a mãozinha para a foto da mãe grávida. Sorriu, e Marcos, atrás de mim, chorou de novo. Ali percebi: os mortos não desaparecem enquanto alguém os recorda com amor. Certa tarde, ao arrumar a antiga suíte de Isabela, que finalmente havíamos aberto, encontrei um caderno de capa dura, envolto em uma manta cor de vinho. Abri com cuidado. Era um diário. Ela escrevia sobre seus medos, desejos, dúvidas de mãe de primeira viagem. Mas também algo mais sombrio. Às vezes, quando ele chega do trabalho, percebo que evita meus olhos. Sei que me ama, mas algo consome. Algo que não entendo. Outra página dizia: hoje senti medo. Não por mim, pelos bebês. Sonhei com água escura, com gritos que não eram meus, mas que eram. Talvez sejam hormônios. Mas a alma sabe coisas. Fechei o diário, assustada. Naquela noite, enquanto Marcos lia outra carta para os meninos, perguntei: o senhor acha que ela lhe contava tudo? Ele se enrijeceu. O que quer dizer? Que talvez ela também tivesse medo. E o senhor nunca soube. Ele não respondeu. Mas no rosto dele vi não só tristeza. Vi culpa. Dias depois, no arquivo da biblioteca, encontrei uma pasta marcada: confidencial, Isabela. Dentro, relatórios de um investigador particular. Fotos impressas. Recibos de hotel. Meu coração gelou. Ela tinha se encontrado com outro homem.
um tal de Eduardo Monteiro. As imagens não deixavam dúvidas. No dia seguinte, enfrentei Marcos. O senhor sabia, não sabia? Ele não negou. Não gritou. Descobri semanas antes do parto. Brigamos. E, na noite em que ela morreu, eu ainda não a tinha perdoado. E os meninos? Eles vão crescer sem saber disso? Eles não precisam saber. Guardei silêncio. Mas dentro de mim percebi, segredos não morrem. Eles ecoam em lágrimas, em febres, em sonhos. Naquela noite encontrei Marcos na biblioteca. Estava com o rosto afundado nas mãos, uma taça quebrada ao lado e o diário de Isabela aberto sobre a mesa. Eu não sei como viver com isso, murmurou sem me encarar. Respirei fundo. Ninguém sabe. Só se tenta. Um dia de cada vez. Ele levantou os olhos vermelhos. Ela amava mesmo os meninos? Ou tudo já era mentira? Aproximei-me devagar. Amava com todo o ser. Mas também tinha medo. E dor. Talvez tenha se sentido sozinha. E o senhor também. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois sussurrou. E o que eu faço com isso agora? O mesmo que faz com as cartas. Não destrói. Lê. Entende. Deixa ser. A partir desse dia, o mural de fotos no corredor começou a crescer. Marcos me deu mais caixas com lembranças. Eu organizava com carinho. Fotos do casamento, da gravidez, de pequenas viagens. Era como devolver alma às paredes. Até que um dia encontrei uma fita cassete empoeirada, guardada em um baú. Estava escrita à mão, para quando eu não estiver. Coloquei no pequeno gravador antigo. Era a voz de Isabela. Se você está ouvindo isso, é porque já não estou. Quis deixar minha voz para que não me esqueçam. Não busquem culpados. Não vivam de rancor. Sorriam. Sejam leves. Cuidem um do outro. E por favor, não deixem que os meninos cresçam com perguntas sem respostas. Meus olhos transbordaram. Naquela noite levei a gravação para o quarto dos gêmeos. Eles não entendiam as palavras, mas quando ouviram a voz, seus rostinhos se iluminaram. Era como se reconhecessem algo gravado no coração. Marcos, parado à porta, chorava em silêncio. Pouco depois, ele me fez um pedido inesperado. Rosa, pode ficar a viver aqui? Fiquei sem ar, e quando os meninos crescerem e não precisarem mais de mim, então será porque fizemos bem o nosso trabalho. Mas até lá, você já é parte desta família. Aceitei. E naquela noite, pela primeira vez, não dormi no quartinho de serviço, mas no quarto contíguo ao dos meninos. O quarto onde antes dormia a babá de Isabela. Agora o meu. Os meses passaram. Os gêmeos começaram a sorrir mais, a balbuciar, a dar os primeiros passos. Cada pequena conquista era também uma cicatriz fechando. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim, Pedro tropeçou e machucou o joelho. Correu chorando para mim com os bracinhos abertos. Eu o abracei, limpei o sangue e beijei sua testa. Quando levantei os olhos, vi Marcos parado à porta. Ele nos observava com um misto de gratidão e ciúmes. Mais tarde, na cozinha, disse em voz baixa, eles a veem como mãe. Balancei a cabeça. Eu nunca os confundi. Eles sabem que não sou. Eu falo sempre da mãe deles. Mostro fotos, leio as cartas. Ele desviou os olhos. Eu sei. E é isso que mais dói. Naquela noite chorei sozinha. Não por mim, mas por eles. Porque crescer nesse equilíbrio frágil era injusto. A linha entre cuidar e substituir era tão fina que podia se romper a qualquer momento. No dia seguinte, deixei uma carta na mesa de Marcos. Não vim para ser um remendo. Não ocupo o lugar de ninguém. Estou aqui para sustentar o que ficou. Se um dia achar que minha presença machuca mais do que cura, diga. Eu irei embora em silêncio. Mas até lá, permanecerei. Não por você. Por eles. Ele não respondeu. Mas naquela noite, quando li uma carta de Isabela para os meninos,
Percebi seus olhos marejados na porta, e sussurrou: obrigado por não ir embora. O tempo passou. Os gêmeos cresceram. Já falavam, já faziam perguntas. Muitas vezes apontavam para as fotos no corredor e diziam: mamãe. Um dia Pedro me olhou e perguntou: tia Rosa, você também estava na minha barriga? Sorri com ternura: não, meu amor. Quem estava era sua mamãe Isabela. Eu vim depois. Mas por quê? Porque Deus quis que alguém cuidasse de vocês quando ela não pôde mais. Ele pareceu entender. Se agarrou em mim e me abraçou forte. Marcos observava da porta. Mas dessa vez não disse nada. Apenas chorou. Com os anos comecei a receber cartas da minha irmã, que morava em outra cidade. Ela me dizia que sentia minha falta, que meus sobrinhos queriam me conhecer. Perguntava se algum dia eu voltaria. Aquilo me abalou. Será que eu estava certa em permanecer ali? Contei a Marcos, numa noite silenciosa de cozinha. Minha irmã diz que precisa de mim. Ele baixou a cabeça. Vai embora? Não sei. Parte de mim sente que já cumpriu o que devia aqui. Outra parte acha que ainda há muito a fazer. Ele suspirou. Se decidir ir, vou entender. Mas não vou aceitar com facilidade. Chorei com sua sinceridade. Mais tarde, escrevi uma carta para minha irmã. Estou em uma casa que não é minha, mas me sinto parte. Cuido de crianças que não nasceram de mim, mas me chamam quando precisam. Não posso prometer quando volto. Porque o amor também se constrói no silêncio, nos gestos que ninguém vê. Dias depois recebi resposta: entendi. Se é aí que mais precisam de você, então também a sua família. Foi a primeira vez em anos que chorei de alívio. O tempo correu. Pedro e Paulo cresceram. Correram pelos corredores, encheram a casa de perguntas e risadas. Um dia na escola, um coleguinha perguntou: ela é sua avó? Pedro respondeu com firmeza: não. É mais. É a Rosa. E isso me bastou. Eu já não era mais funcionária. Minha xícara tinha meu nome, minhas roupas ocupavam espaço no armário. Eu era a mão que segurava quando eles tinham pesadelos, e a voz que embalava quando dormiam. Marcos, mesmo distante, compartilhava comigo algo maior que palavras. A cumplicidade de quem sobrevive junto. Até que, como sempre acontece, o passado voltou a bater a porta. Certo dia, apareceu uma mulher. Elegante e morena, de pouco mais de 30 anos. Disse ser meia-irmã de Isabela. Havia morado fora e só então soube da morte. Queria conhecer os sobrinhos. Marcos, cauteloso, a recebeu. Ela caminhou pela casa como se fosse dona. Parou diante do mural e apontou para uma foto. E essa mulher aqui? Quem é? Respondi com calma: sou eu. Ela arqueou as sobrancelhas. Ah, pensei que fosse alguém da família. Eu sou. Falei sem hesitar. Ela se incomodou. Marcos então disse em voz firme: Rosa é quem manteve essa casa de pé quando tudo desmoronou. Sem ela, nada estaria aqui. Nem eu. A mulher sorriu com ironia. Pois é, sempre precisamos de um anjo doméstico, não é? Não respondi. Já não precisava. Mais tarde, Marcos me chamou para conversar. Com uma xícara de chá nas mãos, disse: pensei muito sobre o futuro. Sobre o que aconteceria se eu não estivesse mais aqui. Meu coração gelou. Está doente? Não. Mas a vida não pergunta. Só acontece. E então falou. Conversei com o advogado. Quero que você seja tutora legal dos meninos se algo me acontecer. Fiquei sem ar, eu? Você os conhece. Você os ama. E eles a amam. Não quero que virem disputa de herança. Quero que fiquem com quem sabe quem eles são. Chorei. Sem alardes, semanas depois assinamos os papéis. Foi um pacto silencioso, mas eterno. Anos se passaram. Até que chegou o dia da formatura de Pedro. Ele fez um discurso emocionante. Agradeceu ao pai, à mãe Isabela. E a mim.
A rosa que foi nossas mãos quando caíamos. Nossos olhos quando não víamos, e nossa casa quando tudo parecia um eco. Naquele instante, chorei como nunca, porque entendi que não é preciso gerar para ser mãe, basta ficar. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!